Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 enfatiza a humanidade e a divindade de Jesus Cristo enquanto adverte contra a negligência da salvação oferecida por meio dele. Não podemos negligenciar uma tão grande salvação. O capítulo abre com um apelo a prestar atenção à mensagem de salvação proclamada por Jesus e pelos apóstolos. Sublinha a autenticidade da mensagem evangélica confirmada por sinais e prodígios. O capítulo destaca a encarnação de Jesus, onde ele assumiu a forma humana para se identificar totalmente com a humanidade. Ao fazer isso, ele experimentou as fraquezas, lutas e sofrimentos humanos. O propósito de Jesus nisso era provar a morte para todos, proporcionando redenção e reconciliação entre Deus e a humanidade por meio da sua morte sacrificial na cruz. Depois de seu sofrimento, Jesus ressuscitou dos mortos e foi exaltado à mais alta posição, sentado à direita de Deus, como o capitão, o autor de nossa salvação. Ele preparou o caminho para a redenção dos crentes, a quem chama de seus irmãos e irmãs. O capítulo apresenta Jesus como compassivo e fiel sumo sacerdote que intercede em nome dos crentes diante de Deus, Pai. Por meio de sua morte sacrificial e ressurreição, Jesus quebra o poder da morte e liberta os crentes do meio de suas consequências. Em termos gerais, Hebreus 2 enfatiza a importância da humanidade de Jesus e o seu papel como compassivo sacerdote e salvador. Exorta os crentes a manterem-se firmes em sua fé, reconhecendo a singularidade e a eficácia da obra sacrificial de Cristo para a salvação de todos os que creem nele. Hebreus 2, no versículo 1, Hebreus capítulo 2, no versículo 1, o autor emite a primeira de 5 exortações. São 5 exortações, e aqui está sendo emitida a primeira. Hebreus 2, de 1 a 4. Hebreus 3, de 1 a 4. Hebreus 5, de 11 a 6. Hebreus 5, de 11 a 6. Hebreus 12, de 1 a 29. Hebreus 10, de 19 a 39. Nós, cristãos, temos ouvido o Senhor Deus porque ouvimos a mensagem do Evangelho. A majestade de Deus requer que ouçamos com toda atenção o que Ele nos diz. A palavra é fundamental. É Deus falando conosco e temos que ter atenção a tudo que Ele nos diz, de Gênesis a Apocalipse. Desviar o público destinatário da epístola era certamente marcado, em grande parte, por imaturidade e negligência espiritual. Hebreus 5, de 11 a 12. Então, essa palavra desviar aqui está mostrando isso. O autor alerta seus leitores para que não sejam levados pela opinião popular dos que os rodeiam. Deveriam, pelo contrário, apegar-se às palavras de Cristo, por serem as palavras de Deus.
Que Cristo falar é Deus falando. E toda a Bíblia é Deus falando. É fácil se deixar levar pela corrente. Lembre-se de que, como foi fácil para o justo Ló se afastar de Abraão e dirigir seus olhos para Sodoma. Estamos todos expostos continuamente às correntes de opinião aparentemente razoáveis e confortáveis. Se comparadas à tarefa de lutar contra a correnteza, tendo os olhos voltados para o nosso comandante, Romanos 12, 12. Hebreus 2, versículo 2. A palavra falada pelos anjos. Deus entregou a lei a Moisés por intermédio de seus anjos. Deuteronômio 33, 2. Atos 7, 38 a 53. A desobediência, Gênesis 1, 3 e versículo 3 e 19. Não, Gênesis 1, Gênesis 3, 19. A desobediência ou obediência à lei era punida ou recompensada, em Hebreus 12, 5 a 11. Tal disciplina é discutida detalhadamente, Deuteronômio 28 a 30. Se a pessoa transgredisse a lei, sua punição não era a perda da justificação ou regeneração, mas sim das bênçãos temporais. E ela era disciplinada. Compare Deuteronômio 28 a 30 com Hebreus 12, de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11, para ser comparado com Deuteronômio de capítulo 30, capítulo 28 a capítulo 30. Comparado com Hebreus 12, de 5 a 11. Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. E Deuteronômio capítulo 28 até o capítulo 30. Como escaparemos? Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos? Se o povo que ouviu a mensagem entregue pelos anjos eram justamente punidos quando desobedecia a lei, como acham os cristãos que podem escapar da punição se negligenciarem a mensagem maior ainda? Que a mensagem da agora é maior ainda. Jesus deu a sua vida por nós. Então a mensagem da agora é maior ainda. Se no passado, na antiga aliança, não escaparam, imagine agora que Deus nos deu muito mais. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Imagine isso, viu? Bem direitinho. A mensagem maior ainda que nós recebemos. Entregue pelo mais importante mensageiro, o Filho de Deus. O pronome nós é referido 5 vezes nos versículos de 1 a 3. O autor adverte a nós, cristãos, incluindo a si mesmo, sobre o erro de descuidarmos da salvação e perdermos a oportunidade de reinar com Cristo. Você não pode perder. Grande foi essa obra do Senhor. Então você não pode, nem eu nem você. Como é que nós temos... A gente tem que pedir perdão a Deus, né? Ainda bem que Ele disse que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como é que o Senhor nos entrega uma tão grande salvação e a nossa casa toda descoberta? É só saindo e entrando o tempo todo. Vai lá, vem cá, vai no templo, cumpre o dia do domingo, passa a semana saindo para cima e para baixo, trabalho para lá, trabalho para cá. O lar, que é o lugar onde
Nunca se viu uma empresa sair presidente e vice-presidente, pois justamente numa instituição mais perfeita que existe, criada pelo Papai do Céu, existe essa negligência, sai os dois, e o lá entregue a babá, titia, vovó, é uma verdadeira obra de degradação que não dá nem para se explicar. Isso sabendo que Jesus deu a vida por nós e que nós temos a obrigação de pegar os nossos filhos, sentar com eles todos os dias e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a cada noite um capítulo. É palavra de Deus. E a gente é capaz de fazer isso. Veja até onde nós chegamos. Deus está realmente nos dando algo que nunca imaginamos. Nunca pensamos que Deus ia dar essa oportunidade para nós do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém e para todos quanto Ele quis dar, porque eu sei que não é somente nós, Ele está dando essa oportunidade a muita gente em toda a terra de rever os conceitos e valores, fazer uma revisão de todo o mal que causou a família, porque se você é um pai, que você deixa a sua esposa estar fora de casa por causa de bens materiais, perdendo todas as bênçãos que Deus tem para dar, porque uma mulher ao lado do seu homem como adjutora e ensinando aos seus filhos diariamente, no dia a dia, não é só sentar no culto doméstico à noite, que nem isso se faz, não se fazia, está fazendo agora em nome de Jesus, depois que nós estamos invocando o nome do Senhor e pedindo a Ele misericórdia para que as famílias estejam entendendo que precisam fazer o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, todos os dias sentar com seus filhos e ensinar. Mas mesmo assim ainda entende que pode chegar a mamãe trabalhar durante o dia, chegar à noite cansada, fazer aquele culto doméstico correndo, fazer a leitura do texto correndo, para no outro dia sair e os filhos ficarem sem a figurinha. Porque você sabe que ensinar a criança tem que ter figurinha. E não vai ser a figurinha que a babá vai passar lá no flanelógrafo ou a figurinha lá do desenho que você deixa programado no celular. É a figurinha chamada mamãe. A cada passo da mamãe ele vai ver o que ela ensinou, mas o papai à noite no culto doméstico. E é isso que vai consolidar, é isso que vai confirmar o que o Senhor Deus fala em Provérbios 22, 6. Que se ensinarmos à criança o caminho que ela deve andar, até o envelhecer, ela não vai se desviar dele. Mas Deus estava falando para mulheres que sabiam o que significava Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Que ensinava e o filho via no dia a dia o que ela estava fazendo daquilo que ela ensinou. A prática, a figurinha do filho. Nós que somos tão cheios de pedagogia, devíamos entender que toda pedagogia do mundo, todos os conhecimentos de pedagogia, se não estiver dentro do que eu estou falando na Bíblia, já perdeu tudo. A Bíblia, a mamãe é a figura. A mamãe ela vai ensinar junto com o papai à noite, sentados juntos no culto doméstico, mas durante o dia o filho vai ver quem? Qual é a figura para confirmar o que ele ouviu? Você sabe que a criança precisa da figura. Mas eu não estou falando daquelas figurinhas lá do desenho que você deixa lá no televisor. Eu estou falando de você, mamãe. Você ensinou à noite ao seu filho o quê? Mas junto com seu esposo. Qual foi o assunto? Foi o capítulo discipulado, digamos, o capítulo 27 de Gênesis, onde está mostrando uma mãe que, em vez de estar cuidando do seu marido que estava cego e envelhecido na cama, ela estava tentando ajudar a Deus. Deus deu uma visão para ela de que ela deveria, de que seus filhos que estavam no ventre seriam os dois inimigos, iam lutar um contra o outro, porque o menor ia ser acima do maior, e o maior não ia se conformar em querer ser abaixo, porque pela lei, o primogênito era que tinha toda a bênção. E a mamãe já sabia disso. Mas ela, em vez de estar com seu marido, fazendo o seu papel de mulher, no final de vida do seu marido, ali no quarto, fazendo os alimentos, levando, conversando com ele, que já estava tão velhinho que não saía mais da cama, ela estava planejando como o filho menor poderia ser maior do que o mais velho, só porque Deus falou, e Deus quando fala ele garante, quando ele fala ele faz, ele não precisa da ajuda de nenhum de nós. Mas ela achou de ajudar. Então,
A figurinha é a mamãe. Você vai contar uma história dessa, de Gênesis capítulo 27, e você vai no dia a dia ser a figurinha, porque você vai estar amando os seus filhos igualmente, não vai perder a oportunidade de estar ao lado do seu marido, cuidando da parte que é que é muito importante, de marido e mulher, o companheirismo, o amor. Cada um no seu lugar, o amor de mãe, o amor de marido, não é fazer como Rebeca que rejeitou o amor de esposa, de esposo, para ir ficar cuidando de um filho que Deus nunca ensinou isso. Nós sabemos que o amor é fundamental e como ele é o tudo, né? Porque Deus é o próprio amor, ele não tem essas diferenças. Ele não tem esse negócio de proteger um e deixar o outro do lado. Então ela fez tudo errado. E você com seus filhos vai ser a figurinha dessa história, no dia a dia, fazendo tudo diferente de Rebeca, não ensinando a Deus, que Deus não precisa ser ensinado, não largando o seu marido do lado e ficar do lado dos filhos lá, jogando um contra o outro. Nada disso. Então a gente precisa realmente entender que Deus não está brincando, não. Ele não deixou 1189 capítulos da Bíblia para você largar de canto. Escolher somente os versículos que você gosta e passar batido. Estamos chegando ao final de Jesus Cristo, está abrindo nossos olhos espirituais. Ele está vindo com poder e glória buscar a sua igreja. Como ele falou em Atos 1, capítulo 1, versículo 11, que do mesmo jeito como ele foi assunto aos céus, assim ele vai descer com poder e glória para vir buscar a sua igreja. Então, pelo amor de Deus, abre esses olhos espirituais. Entenda que o que Deus está fazendo no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, em toda a terra Ele está fazendo. Vai ser uma explosão do nosso querido Jesus. A palavra em cada lar, a palavra em cada bairro, a palavra em cada cidade, a palavra, porque a palavra é Jesus, João 1,14. Vai ser uma explosão, uma igreja sendo preparada para o encontro com o noivo. Entenda isso, veja o privilégio que Deus está nos dando, em nome de Jesus. Nós estamos em Hebreus capítulo 2. Eu acho que você está lendo aqui, está ouvindo e lendo nesse capítulo, é o suficiente para você entender. Entender a palavra falada pelos anjos. Hebreus 2:2. Deus entregou a lei a Moisés por intermédio dos seus anjos. Deuteronômio 33, versículo 2. Atos 7, 38 e 53. Abre os olhos espirituais. Deus está nos entregando um tesouro. Jesus. Ele já estava conosco, sim. Ele já tinha nos salvado, sim. Mas a gente saiu de mansinho, desviando, sem a direção do Espírito Santo. Se tivesse atendendo o que o Espírito Santo está indicando, já estava em outra dimensão. A cidade que você mora, aos pés do Senhor Jesus, sua vizinhança, todo mundo. Porque sabemos que a palavra é a palavra, não volta vazia. Isaías 55:11. Se você estivesse falando essa palavra na sua empresa, onde você trabalha, onde você é dono ou funcionário, se estivesse pregando, era outra história. Palavra o tempo todo, ela não volta vazia. Não me diga que você não conseguiu nada na sua empresa, nenhuma salvação dos seus funcionários, ou então você como funcionário dos seus colegas. Porque você não está pregando a palavra, hein? Porque se estiver pregando a palavra, você não vai conseguir todos, porque nem Jesus Cristo conseguiu, perdeu um que foi Judas. Mas com certeza você já tinha a sua equipe de 12, no mínimo a sua equipe de 12. Então vamos abrir os olhos espirituais. Já chega de tanta negligência ao amor de Deus, o amor inconfundível, o amor incondicional, dá o seu único filho e a gente brincando de Deus. Então nós vemos aqui Hebreus capítulo 2, pelos que ouviram, vamos ver aqui essa expressão, pelos que ouviram, o autor inclui a si mesmo entre aqueles que não ouviram do Senhor pessoalmente a respeito da salvação. O fato de a terceira geração ter tido a mensagem confirmada pela segunda geração,
a qual, por sua vez, ao que parece, realizou milagres, indica que muitos milagres podem ter cessado na terceira geração. O tempo verbal de confirmação no passado pode levar essa suposição. Os primeiros leitores podem até ter presenciado milagres, mas não os ter realizado. Viu milagre, mas não realizou. Hebreus 2:4. E maravilhas se referem aos milagres realizados pelo Espírito Santo por intermédio do Senhor e de seus apóstolos, em cumprimento das antigas promessas relativas à vinda do Messias. Atos 2:22-43, Atos 4:30, Atos 5:12. Hebreus 2:5. O autor retoma o tema do capítulo. No capítulo 1, o Filho é superior aos anjos, de que conecta essa passagem com Hebreus 1:4-14. Esse Hebreus 5 é conectado com Hebreus 4:14, pelo mesmo assunto que está falando. Hebreus 6, de 6-8. Como se a humanidade do Filho pudesse representar um aparente empecilho para a declaração de sua superioridade, o autor de Hebreus cita o Salmo 8, uma reflexão lírica sobre Gênesis 1, para provar que Deus coloca a humanidade acima de toda a criação, o que inclui o mundo angelical. Hebreus 2:8. Mas agora, o domínio dos seres humanos sobre a criação de Deus foi adiada por causa do pecado. A convivência da humanidade com Satanás levou a entrar em conflito com Deus. Ainda não indica que essa demora, porém, é apenas temporária. Hebreus 2:9. Os seres humanos dominarão a criação, mas mediante Jesus Cristo. Vamos, porém, aquele Jesus. O autor usa o nome humano de Cristo, Jesus, pela primeira vez nesta carta. Citando passagem do Salmo 8, chama a atenção para o fato de que Cristo, por sua humilhação e exaltação, recuperou o que Adão havia perdido. O chamado original para que os seres humanos para que os seres humanos reinem sobre a criação de Deus. Filipenses 2:6-11, Apocalipse 5, de 1-14. Hebreus 2:10. Trazendo muitos filhos à glória, não é propriamente uma referência conduzir os cristãos ao céu, mas sim a levar os companheiros sofredores à glória futura. 2 Coríntios 4:17. Ao sofrerem, os cristãos se tornam filhos no sentido de que se identificaram com Cristo. Jesus usou também a palavra filhos nesse sentido, Mateus 5, 44-45. A palavra grega aqui, para príncipe, significa, na verdade, capitão, comandante-chefe, criador ou autor. Descreve um pioneiro ou desbravador. A aceitação de Jesus das aflições na terra faz dele nosso líder. Se ele não aceitasse essas aflições todas, ele não seria o líder. Ele experimentou o sofrimento a que estamos sujeitos a passar, e não somente os suportou, como também, por intermédio deles, triunfou sobre o pecado, a morte e sobre Satanás. Sua vida sem pecado marcou o caminho até Deus, caminho que devemos seguir. Então a gente está se queixando, né, gente? Oh, meu Deus, quanto sofrimento. Agora imagine
você sofre, porque Satanás não vai dar bobeira, né? Ele vai trazer sofrimento sobre a sua vida. E você prefere isso, pecando, vivendo longe de Deus, vivendo na desobediência, sem cumprir o ID, não vai entrar numa invasão para pregar o evangelho porque tem medo, não vai fazer o evangelismo de casa em casa porque tem preguiça, e um monte de coisa. E agora eu quero dizer para você, é melhor sofrer na mão de Satanás? Porque quando a gente fica negligenciando de fazer a obra de Deus, o Satanás nos encontra maleáveis para fazer de nós o que quiser. Porque se a gente não está fazendo o que um filho de Deus faz, ele vai pegar você para fazer o que os filhos dele fazem. E você não tem nem como recusar. Porque sabemos que a pessoa com a mente vazia tem com a mente a oficina de Satanás. Se você se ocupa com a obra de Deus, é claro que você está livre. Satanás não pode prevalecer. Mas se você fica nem uma coisa nem outra, os mornos Deus vomita da boca. Esse negócio da pessoa acomodada no meio termo, não faz o que Jesus mandou, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar, fica somente no banquinho de igreja de domingo em domingo, está morno. E os mornos está escrito em Apocalipse 3,15, que ele vomita da boca. É a expressão mais forte que eu já encontrei na Bíblia, mais aterrorizante, que é saber que Deus vomita da boca aquele que nem é e nem é uma coisa nem outra, é morno. Nem sai para ficar no mundão logo, viver a vida lá do mundo com Satanás, e nem fica no que Jesus Cristo mandou. Fica só dentro do templo, sendo religioso. E isso aí é terrível. Religioso não vai para canto algum, que vai é filho de Deus, e filho de Deus honra o seu pai com boas obras. Quem é filho de Deus sabe muito bem que está escrito em Mateus 5,16, que é para fazer boas obras para glorificar o nome do Pai que está nos céus. Quem é filho de Deus sabe muito bem o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Você sabe? O caso não é só saber. Você está praticando isso? Então você é um filho de Deus. Hebreus 2, de 11 a 13, com uma declaração seguida de 3 citações de apoio do Antigo Testamento. O escritor demonstra a unidade entre o Filho e muitos filhos de Deus. Hebreus 2, 11, todos de um. Essa expressão se refere à humanidade que Jesus compartilha com todos os cristãos, ou ao fato de Jesus e os cristãos pertencerem todos a Deus, por serem os filhos de um mesmo Pai. João 20, 17. Jesus pode chamar todos os cristãos de seus irmãos. Hebreus 2, 12. O Salmo 22 aqui citado descreve a agonia de um justo sofredor. O Salmo, em última análise, é messiânico. Descreve o sofrimento de Jesus Cristo. Cita o Salmo 22:1 na cruz, Mateus 27, 46. Nele, o salmista, como o próprio Messias, se refere a meus irmãos, identificando-se com todos aqueles que depositam sua fé em Deus. Hebreus 2, 13. As citações aqui são de Isaías 8, 17 a 18. E dizem respeito a um profeta que, tal como Jesus, é perseguido e rejeitado, mas se torna uma referência para o fiel. Hebreus 2, 14 a 16. Tendo estabelecido a unidade entre o Filho e os cristãos, o autor conclui que existe 2 propósitos nesta identificação. O Filho se tornou humano para que, por sua morte, pudesse destruir o diabo e libertar todos que estavam presos no pecado. Hebreus 2,14 diz assim, podemos analisar assim: participou das mesmas coisas. Jesus Cristo compartilhou de nossa humanidade, humilhando-se para tornar-se igual a nós. Filipenses 2, de 5 a 11. Império da morte. O diabo tenta as pessoas ao pecado e depois
as acusa de rebelião contra Deus. Gênesis 3, Jó 1. Ao induzi-las ao pecado, Satanás entrega as pessoas à morte, pena devida pelos seus pecados. Romanos 5,12. O diabo está ativo ainda hoje. 1 Pedro 5,8. Mas seu poder sobre a morte lhe foi tirado. A morte de Cristo pagou por nós a penalidade do pecado. Podemos assim, ao depositarmos nossa confiança em Cristo, ficar livres do perverso domínio de Satanás. O julgamento de Satanás foi feito na cruz, mas sua execução será no futuro. 1 Coríntios 15, 54 a 57, Apocalipse 20, versículo 10. Hebreus 2,15. O diabo usa o medo da morte para nos escravizar. O Filho de Deus, porém, mediante a sua morte na cruz, eliminou o medo e quebrou nossa servidão ao pecado e à morte. Hebreus 2,16. A descendência de Abraão se refere tanto aos descendentes humanos do patriarca quanto aos seus filhos espirituais. Aqueles que, como Abraão, depositam sua fé em Deus. O autor pode ser deposita sua fé em Deus. O autor pode ter usado essa expressão por serem os destinatários desta carta, principalmente judeus cristãos. O autor ressalta que Jesus Cristo veio para ajudar os filhos de Abraão e não os exércitos angelicais. Hebreus 2,17. Em tudo inclui a humanidade de Jesus. Seu sofrimento, Jesus partilhou de nossa natureza, do nosso sofrimento, para que pudesse ser um mediador compassivo entre Deus e a humanidade. Expiar, ou seja, fazer expiação significa satisfazer as exigências de um Deus santo e justo contra os pecados que violaram sua lei. Cristo aplacou a justa ira de Deus ao morrer na cruz em nosso lugar. Romanos 3, de 21 a 26. Embora inteiramente perfeito e sem pecado, ele voluntariamente se submeteu à penalidade do pecado ao experimentar a agonizante morte na cruz. Hebreus 2, 18. Sendo tentado. O sofrimento de Cristo inclui a tentação. Ele experimentou a sedução do pecado, mas jamais se rendeu a ele. Cristo conhece o que é ser tentado, sabe então como ajudar aqueles que caem em tentação. Louvado seja Deus, que Cristo sabe nos ajudar. E nós não podemos de maneira nenhuma ficar sem recorrer ao Senhor Jesus no momento das tentações e sermos livres das tentações, para vivermos uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAE-FJ, seja com todos os componentes de célula, líder de célula, co-líder de célula do MAE-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.